Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário, né, que estiverem assistindo. Queria desejar saudações, né, e dizer que vamos continuar, na verdade vamos começar um ano letivo, né, e com muita garra, né, para alcançarmos os nossos objetivos. Sei que o objetivo maior é a faculdade, né? É importante começarmos a preencher esses espaços, né? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Me chamo Jonas, sou estudante de Ciências Sociais, estou no meu quarto ano, né? E darei aulas de filosofia e sociologia como uma disciplina integrada, né? A gente não tem essa separação. A filosofia e a sociologia, elas andam juntas, né? E eu darei essas duas aulas. A aula de hoje não é bem uma aula, é mais uma conversa introdutória, né? Para mostrar para vocês o plano de aula, certo? E o plano da disciplina, o programa da disciplina. E também dar um tempo para vocês lerem, para vocês entenderem a dinâmica, o processo, né? E aí eu vou passando rapidamente os pontos, né? E a ideia geral do curso, tá? Como uma disciplina, repito, integrada, né? Não interdisciplinar, mas integrada, né? Vocês vão entender melhor. Bom, aí então, programa da disciplina Filosofia e Sociologia 2021, cursinho popular Antonieta de Barros, né? Professor Jonas, me chamo Jonas, prazer estar com vocês. A ementa, que a gente vai trabalhar problemas, temas e objetos presentes na filosofia e na sociologia, voltado para a compreensão histórica e cronológica dessas áreas do conhecimento, desde a formação da filosofia até os problemas sociais da atualidade. Objetivo: introduzir questões relevantes da filosofia e da sociologia, identificando a cronologia histórica dos fenômenos, conceitos e acontecimentos. E aqui eu vou passar rapidamente pelo cronograma das aulas, tá? Não pretendo demorar muito para deixar também o tempo para vocês lerem. Qual é a ideia? A ideia é demonstrar para vocês uma cronologia histórica linear, em termos temporais, né, do desenvolvimento e da formação e do desenvolvimento, perdão, da filosofia, a formação e o desenvolvimento da sociologia. A filosofia é uma área do conhecimento, né, a filosofia ocidental, né, que a gente aprende na escola, é uma área do conhecimento que vai sustentar as bases metodológicas, científicas, teóricas, racionais, vai sustentar as bases para o desenvolvimento das ciências, né, no mundo moderno. A filosofia nasce, data antes de Cristo, né? Então, há mais de 2000 anos, né? Na Grécia Antiga. Então, é um modo de conhecimento muito antigo, da antiguidade. A sociologia, não. A sociologia é uma ciência que nasce no século XIX, né? Faz, não faz 200 anos, né? Digamos assim. Ela nasce no século XIX, é o século dos 1800, né? Não faz mais de 200 anos que ela, digamos assim, se consolida como uma ciência, né? De modo que nós podemos, então, traçar uma cronologia histórica, né, que nos permite passar por problemas, e quando eu falo fenômenos, eu falo de fenômenos sociais, né, principalmente, problemas, fenômenos sociais, conceitos
da filosofia desde a antiguidade, né? Passar pela Idade Média, tá? Chegar ao período moderno, que data do século XV, 1500, 1400, mais ou menos, né? O século XV é o século dos 1400, século XV e século XVI dos 1500. É importante que vocês consigam identificar rapidamente o período histórico que a gente está vivendo, né? Do que a gente está analisando quando eu falo século XV, século XIV, século XIX, século XVIII. Então tenham isso em mente, tá? O mundo moderno, a gente vai avançar da formação da filosofia, passar pela Idade Média e chegar até o mundo moderno a partir do século XV com o Renascimento ou Renascentismo. Então, o programa da disciplina, a gente tem 26 aulas, fora essa. São 26 aulas no ano. Eu organizei 11 aulas de filosofia, né? E o restante de sociologia, 15 aulas de sociologia. Semana que vem a gente vai trabalhar a questão do surgimento da filosofia ocidental na Grécia Antiga, né? Quer dizer, como a ruptura, né, de um antigo modo de pensar, de um antigo modo de encarar os fenômenos do mundo, né, para agora essa ruptura que leva à formação da filosofia, né, como uma nova forma de encarar o mundo, como uma nova forma de dar explicações para os fenômenos naturais, né, de dar explicações para a humanidade, digamos assim, entender que isso sedimenta as bases para um processo racional, né, de conhecimento, de logos, que vem de razão, né, a importância da razão, então, para fertilizar todas essas novas formas de conhecimento, né, e romper com o mundo da antiguidade grega, né, que era o mundo da mitologia, o mundo das explicações sociais a partir dos deuses, né? A filosofia vai romper com essa visão de mundo, né? E vai tentar encontrar na razão agora uma forma de encarar e explicar os fenômenos do mundo, né? Lembrando que a gente está falando de filosofia ocidental. Aí, vou passar pelos pré-socráticos e sofistas, ou seja, entender os primeiros filósofos da Grécia Antiga, né? Depois, o período antropológico na filosofia clássica grega, né? Passando por filósofos que são considerados, digamos assim, um dos maiores, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa sim é uma boa base de conhecimento teórico, racional, para entendermos a ciência moderna, né? É a nossa base ocidental. Sócrates, Platão e Aristóteles, e também as diferenças, né, entre eles e os pré-socráticos e sofistas. É importante citar também que no decorrer do ano porque a gente deixa a aula gravada, né? Eu deixei várias aulas gravadas, né? Ano passado, e aí eu vou também, às vezes eu não vou passar pelos mesmos pontos porque a aula tá lá gravada. Aí eu vou falar, ó, assistam a aula que eu dei do ano passado, mas aí eu vou avisando vocês, tá? E porque esses pontos eu detalhei bastante na aula passada, então eu não vou ficar detalhando de novo, tipo, quem são os pré-socráticos, todos os pré-socráticos que o vestibular costumam cobrar, período helenístico, tal, essas coisas eu não vou ficar passando de novo, porque senão vai me tomar muito tempo, né? E a aula, como é dividida ainda as matérias, a gente precisa correr um pouco, tá? Mas aí, caso vocês queiram saber um pouco mais, aprofundar, correm lá no YouTube,
assistam às aulas, né? Coloca a velocidade rápida para não me ouvir falando a 2 por hora. Coloquem velocidade rápida e assistam às aulas de novo, tá bom? Mas aí eu vou avisando vocês, falar, ó, esse tema aqui eu já abordei, quem tiver com dificuldade, assistam às aulas, eu posso colocar o link no Classroom, não tem problema nenhum. E aí, a gente vai fazer um salto, né? Porque aqui, com Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente está falando de um período antes de Cristo ainda, faz mais de 2000 anos. A Era Moderna, a gente está falando do século XV. Então, a gente vai dar um salto aí de mais de 1500 anos, tá? E aí, porque eu já passei também pela Idade Média ano passado, aí qualquer coisa, vocês assistam às aulas, mas quando chegar esse momento eu falo sobre a filosofia na Idade Média. Aqui a gente vai dar o salto e vai perceber a ruptura com o mundo medieval, perdão. Chegando à Era Moderna, chegando ao renascentismo, a perda da força intelectual, política da Igreja, principalmente da Igreja Católica, tá? Na Europa. Então, aí começa a sedimentar as bases do renascentismo, do humanismo, né? Agora, não mais o Deus vai estar no centro das explicações, mas sim o homem, né? Daí, humanismo, né? E eu vou explicar essas coisas, e essa nova forma de encarar, outra ruptura, né? Nova forma de encarar o mundo, né? Uma forma mais racional também, tirando a centralidade da religião. Depois a gente vai falar de política moderna no século XVI. Um grande filósofo político ou cientista político, Nicolau Maquiavel, né, que com a obra O Príncipe inaugura a ciência política ou a política moderna, tá? Enquanto, digamos assim, ciência, disciplina. Então, ele vai falar da centralização política, da importância de estados centralizados, né? E da importância de governar, né? De uma forma calculista, de uma forma fria, né? De uma forma maquiavélica, né? Daí o termo, né? Maquiavel. E a gente vai passar por esses temas com o grande Maquiavel. Aí, na próxima aula, passamos para política e contrato social no século 17 e 18. Nós vamos falar dos contratualistas, ou seja, aqueles filósofos políticos da Europa, né, desse período, século 17 e 18, que queriam compreender a formação da sociedade civil, porque as pessoas vivem em sociedade sob o domínio, a supervisão, o controle do Estado, né? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel da liberdade? Qual é o papel das forças sociais na sociedade civil, né? Dos cidadãos? Não tem exatamente essa ideia de cidadão, né? Mas trazendo mais para o tempo contemporâneo. Mas eles vão fazer essas reflexões, né? Por que as pessoas vivem em sociedade e por que elas se submetem a um regime político, né? E qual é o dever desse regime político e qual é o dever das pessoas dentro desse ordenamento social e político. A gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai se distanciar um pouco da política e vamos passar para a filosofia moderna, tá? Falar um pouco sobre questões que o vestibular costuma abordar, né? Porque marca também o método científico, né? A questão da epistemologia, qual é a relação do indivíduo, qual é a relação entre indivíduo e objeto para a filosofia, né? Como encarar os processos que dão sentido à vida humana, né? Qual é a relação do meio, do ambiente com o indivíduo, né? Todas essas questões a gente vai abordar de maneira superficial, claro,
e que diz respeito ao empirismo e ao racionalismo, né, fundado nessa visão, digamos assim, antagônica entre empirismo e racionalismo, entre os empiristas Locke e David Hume, John Locke e David Hume, e o racionalista Descartes. A gente vai entender um pouco mais sobre essa formação de métodos científicos, né, de visões científicas. Aí, nas próximas 2 aulas, nós vamos passar para temas fundamentais, que são os temas do iluminismo e revoluções burguesas do século XVIII, tá? A gente vai falar sobre a importância da Revolução Industrial e das análises de Adam Smith e porque ele é o pai do liberalismo econômico, tá? Então, a gente foca as revoluções burguesas no ensino médio mais na Revolução Industrial do século XVIII e na Revolução Francesa do século XVIII, tá? A questão mais econômica, que é a industrial, e a questão mais política, que é a Revolução Francesa. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o iluminismo e revoluções burguesas do século XVIII, falando agora da Revolução Francesa de 1789, né? E vamos falar desses autores, dos enciclopedistas, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, né? Alguns que, digamos assim, morreram antes da Revolução Francesa, não viram a Revolução Francesa de fato, mas que sedimentaram ali as bases teóricas, políticas, né, intelectuais da França daquela época, né, e que quando a gente pensa em Revolução Francesa em nível de vestibular, a gente tem que pensar no pensamento filosófico, político desses caras, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre introdução à teoria do Estado moderno, né? Entender principalmente os impactos da Revolução Francesa para a política e o Estado moderno. Falar, então, é uma aula que se volta àquela questão do poder, política e do Estado, né? E entender um pouco as diferenças institucionais, né? O que são poderes políticos, institucionais, né? O que é o federalismo, a divisão dos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Essas questões mais políticas a gente vai abordar na introdução à teoria do Estado moderno, que é importantíssimo, né? Saber esses conceitos, assim, pelo menos de forma superficial mesmo. Aí na penúltima aula a gente vai falar sobre Kant e Hegel, né? A gente vai falar sobre Kant como iluminista, né? No século XVIII, filósofo do século XVIII, muito importante também. Falar sobre a revolução filosófica de Kant, né? Revolução copernicana de Kant. E vamos falar de Hegel também, né? E sua importância para o método dialético, né? Que é importante. Geralmente os professores de cursinho, eu percebo, sempre passam por essas questões, né, de Hegel, o que é dialético, o que é o método dialético, porque pelo menos de forma superficial é importante vocês terem essa base, tá? E a gente vai falar do idealismo de Hegel também de uma forma rápida e sucinta e resumida. Aí na última aula, antes de terminarmos o semestre, eu vou dar uma aula de introdução à modernidade do século XIX. A modernidade ela começa no século XVIII como produto das revoluções burguesas do século XVIII. E ela começa a se manifestar, a se disseminar, a se espalhar no século XIX, né? Digamos assim, para o resto do mundo, principalmente para a Europa no século XIX. E aí a gente vai pensar num século de consolidação de novos valores, fenômenos, e quando eu digo fenômenos, mais uma vez, estou falando de fenômenos sociais, filosofias, vamos pensar no niilismo, né? Em Nietzsche, em Schopenhauer, algumas coisas centrais e resumidas. E no final, é importante termos em mente que
nasce novas ciências, né? Ciências que vão nascer com a necessidade de entender os fenômenos sociais daquela época, as mudanças sociais daquela época, principalmente a antropologia, a psicologia e que é o que nos interessa aqui, sociologia. Três ciências irmãs que nascem nesse contexto histórico de modernidade do século XIX. Caso ocorra alguma demanda de vestibulares nesse período, a aula poderá ser remanejada, tá? Caso tenha alguma segunda fase, algum vestibular na época, essa aula poderá ser repensada. Bom, aí eu vou falar no próximo slide eu passo. No próximo slide, não, na próxima parte da aula, eu falo sobre a sociologia. Porque essa é a ideia, fazer o primeiro semestre sobre filosofia, preparar para vocês sobre o entendimento do que é filosofia e as revoluções do mundo moderno para chegar até o curso histórico da sociologia. Essa é a ideia. Então, na próxima parte da aula eu falo sobre o planejamento da sociologia no segundo semestre.